Nosso assunto de hoje é sobre TDAH. Para falar um pouco do Projeto Esperança da Igreja Batista da Lagoinha, eu recebo aqui hoje a psicopedagoga e especialista em atendimento sistêmico à família, Vanessa Rezende. Vanessa, que nome difícil, né? O quê? É atendimento sistêmico à família, terapeuta, psicopedagoga, mãe, loura. Loura. Seja bem-vinda, viu, Vanessa? Amém. Quando você fala dessa formação, né, Charlão, a gente tem que agradecer a Jesus, né? É verdade. Pela oportunidade que Ele nos dá, assim, de ser capacitados e para usar essa capacitação na obra de Deus, né? Olha, Vanessa, você diz isso e é muito importante, porque durante algum tempo na igreja evangélica, falava assim, você tem que cuidar das coisas lá do céu. O que é terreno, deixa para lá. E a proposta até do Mente Aberta é a gente refletir sobre essas tradições que se tornaram tradicionalismo e às vezes impedem as pessoas de até influenciar o mundo que nós vivemos de uma forma mais eficiente. Eu lembro que muitas pessoas falavam assim, para que você vai estudar, rapaz? Você vai para o céu. Não é verdade? Era um ensinamento. E hoje nós vemos você, pedagoga, psicopedagoga, tem um curso em psicologia agora em formação, a capacitação e atendimento sistêmico à família. E tudo isso são anos e anos de dedicação, de estudo. É verdade. E você tem contribuído de uma forma muito positiva para o reino de Deus. Amém, é verdade. Através da teoria. Em alguns momentos você vai ler lá Freud, você vai ver as loucuras da vida, né? As decepções de grandes filósofos. Mas ali você extrai o conhecimento e alguns princípios podem ser aplicados na vida do ser humano, vamos dizer assim, ou no ser humano. E estando ele ligado ou não a Deus, todos eles passam por emoções, por sentimentos, por inquietações, por transtornos, não é verdade? A Bíblia fala que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, todo mundo vai passar por aflição. Você já viu alguém que quer expulsar o demônio do TDAH? Pode ter acontecido, né? Porque hoje em dia demoniza-se porque existe as pessoas que têm o transtorno de atenção e hiperatividade e as que têm o TDAH com ênfase na hiperatividade são muito agitadas, entendeu? Falam demais, gesticulam muito, dão resposta antes que as perguntas sejam concluídas. Na escola são muito agitados, então são muito inquietos. Então, às vezes, alguém... Só da sua fala eu marquei uns 8. Então. Então, às vezes, a pessoa que não tem conhecimento, ela pode confundir. Porque, vamos pegar uma criança, ela é tão agitada, ela é tão impulsiva, ela está sempre desobedecendo, ela mente, porque ela é muito impulsiva. Então, ela começa a fazer tanta coisa errada que, para se justificar, ela começa até a mentir. E aí, sim, eu creio, Charles, que o inimigo, ele usa das fraquezas. Isso não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que não só tem o TDAH, mas qualquer tipo de transtorno emocional ou psíquico, o inimigo, ele pode sim atuar. Mas como ele pode atuar na vida de uma pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno? O que é transtorno? Porque a gente fala transtorno, fica com medo. Isso. A Vanessa, uma vez, eu acho que até a minha esposa também chama Vanessa, conversando com você, disse, e parece que você e seu irmão Marlo têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Boa. Por que a gente é transtorno? fica com medo. Eu sou uma pessoa transtornada. Não. Por que é transtorno? Quando você vai fazer o diagnóstico, no caso, Charles, quem faz o diagnóstico de TDAH são os médicos, neurologistas e psiquiatras. Por exemplo, eu sou psicopedagoga, eu sou uma profissional que faço parte de uma equipe multiprofissional que vai trabalhar na elaboração de um diagnóstico e a gente até manda um relatório para o médico quando eu suspeito que um aluno que eu atendo tenha TDAH. Agora, por que a gente chama de transtorno? Vamos supor que um dia você está vindo aqui para a televisão e você esquece a chave da sua sala na sua casa. Aí você esqueceu uma vez. Aí o pessoal vai falar, o Charles tem déficit de atenção? Não, porque ele esqueceu um dia. Aí você começa a fazer um relatório. Aí você esquece de concluir aquele relatório uma vez. Você tem déficit de atenção? Não. Mas se você está sempre perdendo chave, tudo que você começa, você não termina. Você está sempre no mundo da lua. As pessoas falam as coisas com você, você está voando, não presta atenção. Tudo que exige de você um esforço mental continuado, você desiste. Essa pessoa, fala-se que ela tem transtorno, porque os comportamentos que ela tem na vida dela vão atrapalhar a vida dela mesma e das pessoas com as quais ela se relaciona. Então, é um transtorno, não é uma coisa simples, não. Por exemplo, uma vez eu vim fazer um programa aqui na Rede Super e eu tenho um pouco de hiperatividade. Aí hoje eu estou até segurando... com você que eu faria só uma pergunta e você ia embora. Aí eu vim apresentar um programa e eu ficava trocando a perna. Aí eu balançava a perna, o pé o tempo inteiro. E eu tenho essa tendência, eu estou segurando aqui.
Aí uma amiga minha falou, Vanessa, quando você for na rede sub, você segura o seu pé, porque você balança o pé o tempo inteiro. Mas isso não quer dizer, porque uma pessoa fica balançando o pé, que ela é hiperativa. Ela Mas pode as pessoas estar nervosa, pode ela estar pode estar... ansiosa. Então, uma pessoa hiperativa, ela não para quieta, ela está ligada no motor 24 horas, ela fala demasiadamente, ela é muito inquieta. Isso gera um transtorno na vida dela. Entendi. Gera um transtorno na vida dela, E não de que ela quem seja transtornada. Não, na vida dela. E imagina você estar na escola, aí você esquece de entregar os seus trabalhos. Você fala o tempo todo na sala de aula, atrapalha o seu professor a explicar a matéria. Uma pessoa dessa, por exemplo, em uma reunião de negócios, em uma apresentação, ou até em um culto na igreja, ele não consegue ficar quieto. Não consegue. Por exemplo, a pessoa que tem déficit, porque dentro do TDAH, Charles, é assim, é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Tem pessoas que elas têm o TDAH com ênfase no déficit de atenção. Tem pessoas que têm o TDAH com ênfase na hiperatividade. E tem pessoas que têm os dois. Então, imagina alguém tem tanto déficit de atenção quanto hiperativo, tem um misto. Uma pessoa que está num culto, por exemplo, que tem déficit de atenção, ela vai assistir o culto pela metade, porque o restante já vai ficar lá, olhando o teto, na lagoinha, olhando o pessoal que está na galeria. Ela vai dispersar completamente. Termina o culto, você fala assim, e aí, qual foi a pregação do pastor? Nossa, eu não lembro. O que ele falou mesmo? Ela vai dispersando. Começa a ler um livro. E às vezes essa pessoa é taxada como desatenta. Lerda, devagar, preguiçosa. Ela está lendo o livro. Aí ela está no terceiro parágrafo, ela já não lembra mais o que ela leu no primeiro, porque a atenção dela vai dispersando. Ela não tem uma atenção focada. E o hiperativo no culto? Acho que eu vou no banheiro. Olha, eu vou ali pegar um papelzinho para fazer um pedido de oração. Na hora que ele senta para prestar atenção, ele lembra de outra coisa. Ele não aguenta ficar sentado. Isso pode ser crianças, jovens, adultos, velhos. Isso. O TDAH ele é mais diagnosticado em crianças e adolescentes, mas existem pesquisas que falam que 2% da população adulta tem também o TDAH. 2%? Tem pesquisas que falam que é 6%. Lógico que existem muitos adultos com TDAH e nem sabem. Às vezes as pessoas se adaptaram para conseguir sobreviver. Isso. Tem muita gente que tem o TDAH e não sabe que tem, porque começa a achar, eu sou lerdo mesmo, eu esqueço, eu sou assim mesmo. Aí tanto é que sim, o TDAH ele é genético. Aí você vai atender lá no consultório um menino que tem TDAH. E o pai fala assim, não vou ficar assim. Aí o pai fala assim, o meu filho não tem isso não, porque eu não tenho isso, ele é igualzinho eu. Porque o pai também tem. Porque o pai também é lerdo. Então é genético. O pai não é lerdo. Charles. Desculpa, vamos tratar teoricamente, é um assunto sério. O pai, ele... É devagar. É mais lento, é mais disperso, ou se ele é super agitado, o filho também é, então o pai acha que aquilo é normal, ou a mãe acha que é normal. E não é, não está normal. Por isso que algumas crianças e adolescentes sofrem, porque aí recebem nome de pejorativos, né? Sofrem até bullying por conta disso. Ô Charles, isso é tão sério que a maioria das pessoas que possuem o TDAH e hoje são adultos, e isso não foi diagnosticado quando criança, não foi tratado, elas hoje ficam à margem da sociedade, não conseguem uma boa colocação no trabalho. Elas sofrem com isso. Sofrem, abandonar a escola, às vezes não concluem nem o primeiro grau, possuem muitos empregos subalternos, não tem uma renda digna para ter uma condição na família. Dificuldade de concentração. De hiperatividade, ela não rompe. Porque a pessoa que tem TDAH, ela tem uma dificuldade na parte pré-frontal do cérebro, que é a nossa parte pré-frontal do cérebro, ela é responsável pelas funções executivas, de raciocínio lógico, de organização. Então, a pessoa com TDAH, ela é completamente desorganizada, ela não dá sequência nas coisas. Quantos pais, assim, que às vezes falam, minha mulher ela tem TDAH, ela começa a arrumar, no sábado é o dia da faxina lá em casa, ela começa a arrumar o quarto, ela tira tudo de dentro do guarda-roupa. Aí, quando ela está arrumando o guarda-roupa, ela lembra que tem que esquentar uma água. Ela vai para a cozinha esquentar a água, o guarda-roupa fica. Ela vai lá lavar a roupa no tanque. Aí, ela já esqueceu da água no fogão, do armário no quarto, e no final do dia a casa está mais bagunçada do que estava no início do dia. E ela sofre, provavelmente ela sofre com isso. Sofre muito, sofre. E você falou assim que quando vai fazer entrevista eu vou falando tudo. Posso continuar? Pode. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta Sim. antes. Um receio que eu tenho, a gente conviveu um pouco em escola, minha esposa trabalhou, quase fundou junto com você e trabalhou muitos anos em escola. Apesar que vocês começaram com 11 anos, né? Claro. Mas uma coisa que eu temo é o diagnóstico da escola sobre TDAH. Então tem um menino que ele precisa de vara. Provérbios diz que é para a gente não afastar da criança a vara da disciplina. Não é espancamento, não vamos definir isso aqui, até porque tem uma legislação que fala que você não pode bater. Então, mas não vamos entrar nesse mérito. E a vara também, já você como pastor, né, teólogo, a vara também significa ensino.
uma vez eu fiz uma pesquisa, se eu estiver errado, você me corrige, que a vara também significa ensinar o seu filho, não é só questão de disciplinar no corpo mesmo, não. E tem muitos pais que eles não investem tempo para ensinar os filhos e vão direto para essa correção física. Pois é, e a gente pega uma sociedade que vai corrigir uma tentativa política de corrigir uma parte e estraga em outra. Porque não se pode corrigir, não pode bater, não pode espancar. Mas a partir do momento que priva uma criança da disciplina, Provérbios diz que a criança que for privada da disciplina será entregue à vergonha. Verdade. E virá envergonhar os seus próprios pais. É verdade. Então a gente tem uma sociedade hoje, adolescentes hoje, que põem o dedo na cara de uma autoridade, que fala que quer matar pai e mãe. É verdade. Ou seja, a gente vê uma série de coisas que a própria Bíblia, princípios bíblicos, ajudariam a consertar. Mas voltando à pergunta, em escolas o que me preocupa são alunos bagunceiros que precisam de uma boa dura de pai e mãe sendo tratados como TDAH. Eu vi, Vanessa, na minha época, alunos falando assim, não, eu sou assim porque eu tenho TDAH, não consigo estudar para a prova. Você percebe essa cara de pau, entre aspas, de adolescentes e crianças? Demais. Ô Charles, primeira coisa é que a escola não pode fazer diagnóstico do transtorno de atenção e hiperatividade. Esse diagnóstico é um diagnóstico clínico. Quem vai fazer isso é o médico, psiquiatra, neurologista. A escola ela pode contribuir dando informações para o médico. Por exemplo, o médico vai receber no consultório dele uma família que está dizendo que acha que o filho tem TDAH. Se o filho tiver um psicólogo, por exemplo, o médico vai pedir um relatório do psicólogo. Se aquele filho, né, daquela família está num psicopedagogo como eu mando um relatório para o médico. E a escola também preenche uns questionários que o médico manda e o médico vai ler, a escola contribui com a informação. Um professor, ele é um professor, ele é educador, ele não é médico para fazer esse diagnóstico. Agora, quando você... Entendeu isso, Charles? Entendi. Que a escola não pode falar assim, eu acho que... E essa é uma informação importantíssima para as famílias. Porque eu vejo muitos pais preocupados e comprando Ritalina para menino de 10 anos, 9 anos. Não pode. Olha, só se o médico estiver diagnosticado. Por exemplo, Charles, olha os casos que eu tenho, que eu posso dar como exemplo. O menino está super agitado na escola, bagunçando, indisciplinado, né? Aí a professora não conhece o histórico e fala, não, esse menino parece que é hiperativo. Quando a escola encaminha, por exemplo, para mim, aí eu vou conversar com os pais, a gente às vezes descobre que aquela criança ou adolescente está vivendo um transtorno familiar dentro de casa, que o pai às vezes está agredindo a mãe, que está tendo um problema de ordem emocional. Então a culpa não é da criança, é da própria... Não é que exista culpa, é um contexto familiar. É um contexto familiar que gera uma ansiedade, uma impulsividade no menino, e aí a professora, às vezes, sem saber, acha que ele é hiperativo, ele está com um problema emocional. E aí ele gera um sintoma que parece ser hiperativo. Então, aquela criança que às vezes na sala está super distraída, ela está triste, não conclui nada, no mundo da lua, a professora vai e fala para a família que aquele menino está com déficit de atenção. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi casos assim. Você vai atender, o menino está depressivo, angustiado, porque a angústia, essa depressão, ela põe também na pessoa uns sintomas também parecidos com o déficit de atenção. De apatia. Então, por isso que a professora, eu sei que os professores fazem isso tentando ajudar, mas tem que ter muita cautela, porque um pai, quando vai na escola, ele vai ali pela educação, pelo ensino. Ele não vai entregar a família para a escola, contar os problemas que às vezes eles estão vivenciando dentro de casa. Não, ele vai tratar do filho, mas o problema real... é a família. Por isso que é importante a figura do capelão, era um papel que eu fazia em uma escola para ajudar a conduzir esse processo. Mas uma vez identificado e diagnosticado, como a pessoa pode buscar auxílio para isso? Charles, quando uma pessoa é diagnosticada com TDAH, vamos colocar um caso de adolescente, de criança que eu atendo. Geralmente os meninos com TDAH, eles têm dificuldades na escola. Por exemplo, dentro do TDAH, a gente tem as que a gente chama de comorbidades. As pessoas podem ter ansiedade, angústia, depressão, transtorno bipolar e dificuldade de aprendizagem. Então, eu, como psicopedagogo, eu vou atender uma criança, um adolescente que está com dificuldade de aprendizagem, vai para o psicopedagogo. Aí o menino está ansioso, o adulto está triste, depressivo, vai fazer uma terapia com o psicólogo. A terapia ajuda muito. Só que eu, como profissional, eu acredito que a terapia ela tem que estar aliada com a medicação. Então, vai fazer um trabalho com um psicopedagogo, com um psicólogo e vai ser medicamentado. Ele vai estar tomando um remédio, porque o remédio vai ajudar a controlar a impulsividade e a dificuldade de atenção. Esse que é o trabalho.